Sejam todos extremamente bem-vindos ao quarto capítulo da minha série, A Lendária Roma. Nesse capítulo, nós iremos falar sobre o início da queda da República Romana, que nunca mais seria a mesma, e sobre o surgimento do chamado Primeiro Triunvirato. Antes, é claro, lembrando que se você quer trabalhar no conforto da sua casa, pelo seu notebook, pelo seu smartphone, a hora que quiser, e assim gerar o seu próprio dinheiro, eu vou estar disponibilizando o link de uma nova plataforma chamada Olymp Trade. Com a Olymp Trade, os seus negócios têm muito mais chances de darem certo. Isso porque você pode realizá-los juntamente com um analista ao vivo, online, além de diversos tutoriais explicando como funciona a plataforma, o que é a opção binária e além também de diversos outros recursos. Então, para você entender o passo a passo, o que é a Olymp Trade, o que é essa plataforma, basta acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição. Os romanos desfrutaram da mais pura prosperidade durante muitos e muitos anos. Porém, isso não foi o suficiente para evitar o caos político, social e até mesmo econômico. A morte, infelizmente, foi o destino de muitos. Ao longo desses períodos instáveis da história, o exército romano viu sua influência crescer de uma maneira assustadora. Eram muitos os generais que agora faziam parte da política romana. O poder deste vasto reino era desejado por muitos. Durante anos, os generais Mário e Sila protagonizaram uma disputa acirrada por esse tal poder. Entretanto, o destino dos dois acabou sendo o mesmo: a morte. O conflito entre esses dois grandes generais foi a oportunidade que o Senado encontrou para retomar o protagonismo na política romana, mas as coisas nunca mais seriam as mesmas. O prestígio do exército romano ainda era algo muito forte, e foi nesse período de declínio da República Romana que três grandes homens se destacaram: Pompeu, Crasso e Júlio César. Marco Licínio Crasso, Cineu Pompeu Magno e Júlio César mudariam para sempre a história da lendária Roma Antiga. Filho de um rico proprietário de terra, Pompeu foi um político romano eleito cônsul por 3 vezes nos anos 70, 55 e 52 a.C. Em 2 dos seus 3 mandatos, Pompeu dividiu o poder de Roma com Crasso. Além de político, Pompeu era um veterano general que combateu em muitas guerras. Crasso, por sua vez, foi eleito cônsul por 2 vezes, justamente nos anos 70 e 55 a.C. Crasso nasceu em uma das famílias mais ricas de Roma e seu pai chegou até mesmo a ser eleito cônsul. Crasso ficaria conhecido como um dos homens mais ricos de Roma, mas a sua fama se daria por causa de uma campanha que conteve uma das mais famosas revoltas de escravos da história, a Revolta de Espartacus. Finalmente, Júlio César. Nascido em uma das mais importantes famílias aristocratas romanas, uma família cujos membros alcançaram diversos cargos importantíssimos. Seu pai chegou a governar a província da Ásia, e seu tio, Caio Mário, aquele mesmo que travou uma guerra civil contra Sila, era um dos mais importantes generais de sua época. Aos 16 anos, após a morte de seu pai, César se tornou chefe de sua família. Durante a guerra civil travada entre seu tio Mário e Sila, Júlio César preferiu fugir com medo de sofrer retaliações por parte dos inimigos políticos de seu tio. Esse foi o primeiro passo para que Júlio César ingressasse no exército romano. Existe uma história que narra que Júlio César, enquanto navegava pelo gigante mar Egeu, acabou sendo sequestrado por piratas, que então exigiram um pagamento de 20 talentos para libertá-lo. O curioso foi que o próprio Júlio César declarou aos piratas que o valor de seu resgate não fazia jus
a pessoa que ele era. Júlio César disse aos piratas que ele valia muito mais do que 20 talentos. O governo romano acabou então pagando 50 talentos pelo resgate de Júlio César, que pouco tempo depois formou uma tropa e capturou todos os piratas que um dia o sequestraram. Todos os piratas foram executados. Após a morte de Sila, Júlio César decidiu retornar a Roma, onde se dedicou aos estudos e à carreira militar. Após se formar em advocacia, Júlio César vivenciou uma incrível ascensão, sendo eleito tribuno militar, depois questor, até chegar ao posto de governador de províncias, como a antiga Espanha. Júlio César acabou se aproximando e se tornando amigo de um homem chamado Crasso, e juntos os dois alcançaram o posto de cônsules romanos em 60 a.C. Júlio César também conheceu um outro líder muito importante de Roma naquele período, um homem chamado Pompeu. Naquele momento de crise republicana, Júlio César acreditava que uma aliança política com Pompeu e Crasso seria essencial para guiar Roma novamente rumo à glória. Júlio César tentava convencer os outros dois líderes de deixarem as rivalidades de lado, uma vez que Crasso e Pompeu não se davam bem. Nessa aliança, cada um dos três ficou responsável por uma determinada região do vasto território romano. Crasso ficou responsável pelas terras localizadas na parte oriental. Pompeu ficou responsável pelas terras localizadas na região ocidental. Júlio César, por sua vez, ficou com o comando das demais terras. A aproximação de Pompeu e Júlio César foi maior quando Júlia, filha de César, se casou com Pompeu. Essa aliança entre os três grandes líderes romanos ficou conhecida como o Primeiro Triunvirato e colocou fim naquele formato de governo de dois cônsules. As tropas de Pompeu tomaram as ruas. Marco Bíbulo, um homem que havia sido eleito cônsul juntamente com Júlio César, foi exonerado. Quem se opusesse ao triunvirato seria preso e condenado. De todos os três, Júlio César foi o que mais sentiu o sabor de uma ascensão surpreendente. Seu poder crescia de uma forma significante. Províncias como Gália Cisplatina e Gália Transalpina estavam agora sob seu comando. Poderosas legiões estavam sob seu comando. O ambicioso Júlio César deu prioridade às suas campanhas militares, conquistando cada vez mais território para Roma. Praticamente toda a Gália, a Bélgica e grande parte das fronteiras germânicas estavam sob o domínio de Roma. Essas conquistas davam ainda mais status ao triunvirato, que acabou sendo renovado por mais 5 anos durante a Conferência de Luca. A ambição e a sede pelo poder também seria motivo de desavenças entre os três líderes romanos que compunham o triunvirato. Era apenas uma questão de tempo até que um quisesse ser muito mais do que o outro. Júlia, filha de César e esposa de Pompeu, acabou falecendo durante o parto de seu primeiro filho. O casamento entre Júlia e Pompeu era o que alimentava a aliança com Júlio César. Os três líderes romanos se encontravam em uma disputa política e os interesses de um e de outro já não eram compatíveis. A mão da sobrinha de César chegou a ser oferecida como objetivo de manter a forte aliança entre Júlio César e Pompeu, porém, tal proposta foi recusada. Pompeu então acabou se casando com uma mulher chamada Cornélia, filha de Escipião, um dos grandes rivais políticos de Júlio César. Esse novo casório afastou ainda mais Pompeu de Júlio César. Em 53 a.C., Roma sofreu com a invasão do chamado Império Parta. Nessa campanha militar, Crasso, junto com seu filho e parte de sua tropa, acabou morrendo em combate. Essa morte foi um grande golpe para a política romana.
Pompeu, que havia se afastado muito de seu antigo aliado Júlio César e se aproximado ainda mais dos aristocratas romanos, aproveitou a morte de Crasso para ser eleito pelos seus aliados políticos o único cônsul de Roma. O primeiro triunvirato era estraçalhado. Por volta do ano 50 a.C., Pompeu, em uma manobra política junto com boa parte de seus senadores aliados, acusou Júlio César de diversas irregularidades que ocorreram ao longo de seu mandato como comandante e governador de províncias, além de ser acusado de insubordinação e traição. Júlio César foi ordenado a retornar a Roma juntamente com suas legiões, para assim ele ser julgado e devidamente condenado. Mas não foi o que aconteceu. Uma nova guerra civil estava a caminho, só que desta vez entre Pompeu e Júlio César.